os terroristas treinam para o ataque. Eles explodem uma réplica do muro de ferro que separa a faixa de Gaza de Israel. O treinamento reproduz em tamanho real o que encontrariam no ataque. Das torres de vigilância até as reproduções de vilas israelenses em tamanho real. Os terroristas entram de casa em casa, atirando com munição de verdade em alvos de papel representando as pessoas que seriam mortas. Isso foi publicado pelo grupo terrorista no dia 12 de setembro, menos de um mês antes do ataque. E mesmo assim, quando ele chegou, Israel foi pego de surpresa. O Hamas atingiu alvos em toda a extensão do muro de 51 quilômetros que separa a faixa de Gaza de Israel. Conseguiu abrir buracos em 4 pontos. Estima-se que pelo menos 2.000 terroristas invadiram o território israelense em 2 ondas. A primeira atingiu as bases militares e os postos de segurança. Em seguida, vieram mais 1.800 terroristas que foram atirando em todos os que encontraram pela frente, nas estradas, nas áreas residenciais e também no local do Festival de Música, onde foram massacradas pelo menos 260 pessoas. Entre elas, 3 brasileiros. Os primeiros ataques foram feitos com drones, enganando um sistema de defesa feito para a guerra mais convencional. Os sistemas de defesa ainda são programados para aviões, helicópteros e coisas grandes de metal. Mas agora a realidade é que pequenos drones improvisados podem ser usados em ataques, e um enxame deles produz uma operação militar. Os alvos dos drones foram as torres, inutilizando as câmeras e sensores que acusam a invasão. Israel ficou às escuras sobre o que avançava sobre o país. Não deixa de ser um ataque cibernético. É no espaço físico, mas o objetivo é reduzir a capacidade do adversário de acompanhar os fatos em tempo real. E a gente sabe que outros tipos de ataques cibernéticos estão acontecendo, como congestionamento de servidores para sobrecarregar serviços importantes para a sociedade. Nesse vídeo, vemos o ataque a uma base militar. O drone derruba uma bomba sobre os carros blindados e, quando se afasta, mostra que um grupo de terroristas já havia furado a cerca e estava pronto para atacar. O jornal The New York Times teve acesso ao vídeo gravado pela câmera na cabeça do comandante da invasão ao quartel, que depois foi morto. Mostra que os terroristas carregavam mapas marcando por cor o que eles encontrariam dentro das instalações. As evidências recolhidas até agora revelam que, mesmo parecendo um grupo desorganizado de terroristas, avançando em motos e carrocerias de caminhonete, os detalhes foram bem planejados. Cada terrorista tinha locais e alvos definidos a atacar. Devia matar o maior número de israelenses e levar muitos reféns, como a jovem espremida entre 2 terroristas na moto. Levar reféns para a faixa de Gaza e esperar uma reação muito forte de Israel faz parte de uma estratégia. Por quê? Porque o Hamas sabe que o mundo inteiro observa Israel nesse momento. E existe uma intenção clara de que a resposta de Israel seja considerada muito acima do que deveria ser numa situação como essa. O próprio porta-voz do Hamas disse em entrevista a uma TV russa que o grupo fingiu negociar com Israel por 2 anos enquanto planejava a invasão sem ser interceptado pelo poderoso serviço de espionagem de Israel. Existem métodos antigos para não ser detectado pela internet, mas não se deve descartar um componente de negligência de quem achou que a postura recente do Hamas vinha sendo de negociar em boa-fé. Só no primeiro dia, o Hamas disparou 2.000 foguetes contra Israel. De onde vêm tantas armas?
O Hamas produz boa parte de suas armas com recursos próprios, mas é claro que existe apoio externo. Fuzis Kalashnikov fabricados na China, minas antitanque feitas no Irã. Então existe um fluxo de armas entrando em Gaza. Outra fonte importante é o próprio exército israelense. Uma bomba qualquer não detonada, como uma mina, por exemplo, desmonta tudo e usa aqueles explosivos para fazer munição ou um morteiro improvisado. Numa das áreas mais densamente povoadas do planeta, muitas bombas estão atingindo civis e hospitais. Pelo menos 12 funcionários da ONU foram mortos em Gaza. O que me impressiona é a quantidade de destroços na cidade. As forças israelenses se concentram perto de Gaza. Israel já anunciou que vai invadir por terra, mar e ar. Mas muitos analistas acreditam que as tropas estariam entrando numa armadilha. A guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah no Líbano demonstrou a dificuldade que Israel tinha de entrar no território libanês, porque há todo um universo quase que subterrâneo que eles não conhecem, mas que os guerrilheiros do Hezbollah conheciam perfeitamente. O que eles vão encontrar em Gaza é algo parecido, mas num cenário muito mais urbano. You're going to be fighting a 360-degree battle. Serão batalhas em 360 graus no ar, no chão e debaixo dele, nos túneis. Haverá situações em que os israelenses conquistam o território e são contra-atacados pelas costas por forças que emergem de túneis. Nesse cenário, há muitas mortes dos dois lados. O maior risco é para a população civil de Gaza. O bloqueio israelense já provoca falta de água, alimentos e energia. Israel mandou os moradores do norte abandonarem a região. Mas para onde ir? Todo o oeste da faixa de Gaza dá para o mar Mediterrâneo. E esse litoral é bloqueado por Israel. Não é uma saída para refugiados. Ao norte e a leste é tudo fronteira com Israel. A única saída possível é pelo Egito, por um posto de fronteira conhecido como Passagem de Rafah. Esse posto dá para a Península do Sinai. E o Egito hesita em abrir esse portão, que para centenas de milhares de palestinos pode ser a diferença entre a vida e a morte. A Península do Sinai foi ocupada por Israel em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias. Em 73, o Egito recuperou o território na Guerra do Yom Kippur e, em 82, assinou a paz com Israel. Um temor do Egito é que, ao permitir a entrada dos refugiados, a Península do Sinai acabe se tornando um território alternativo para a criação do Estado palestino. O Egito tem receio de que grupos do Hamas se espalhem entre esses refugiados e acabem atuando também no Egito. Enquanto a imensa maioria dos egípcios apoia os palestinos, o Hamas pode ameaçar o poder local. Atualmente, quem comanda o Egito é uma ditadura militar que se opõe ao governo interior, que era a Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana inspirou a criação do Hamas e, portanto, também existe uma antipatia em relação ao Hamas. Os Estados Unidos já deslocaram para o litoral da faixa de Gaza o maior porta-aviões do mundo, com capacidade para 90 aeronaves de ataque. Ele é escoltado por 3 destroyers com mísseis guiados, um cruzador e um submarino nuclear. Um segundo porta-aviões e sua escolta começaram a se deslocar ontem à noite. É um sinal de dissuasão aos países que possam pensar em se juntar ao conflito. Recado para a Síria e especialmente o Irã, que tem um programa nuclear e financia o Hamas e outros grupos radicais, como o Hezbollah. Enquanto não se chegar a uma solução de 2 estados, como foi aprovado pela ONU em 1947, e não houver o cumprimento de uma promessa também da autoridade palestina de cessar os ataques contra Israel e o cumprimento das promessas de Israel de não invadir os territórios palestinos, não levar colonizadores, muito provavelmente vão continuar acontecendo conflitos na região.